Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e estamos hoje aqui para mais um vídeo da série Portugal em Minutos, onde eu falo um pouquinho sobre Portugal e hoje eu vou falar das 5 coisas que eu mais gosto aqui no país. No vídeo da semana passada eu fiz as 5 coisas que eu não gosto e esse vídeo gerou uma polêmica muito grande, foi um dos vídeos que mais teve comentários no canal e hoje, para me redimir, mas já estava no meu planejamento de qualquer forma eu fazer um vídeo contrário, né? Eu dei as 5 coisas que eu não gosto e depois eu ia fazer as 5 que eu gosto. Então, bora lá, depois da vinheta. Para começar, né, pessoal, a primeira coisa que eu acho que não é de todo, a principal de todo mundo que vem, com certeza não, mas infelizmente é uma base boa de gente que sai do Brasil por esse motivo, que é a segurança, né? Eu vim para Portugal com minha família, com uma menina pequenininha, então por mais que a gente vivia numa cidade que a cidade em si não era tão violenta, a gente sempre estava na capital, em Belo Horizonte, a gente morava na cidade vizinha, né? E o fato de ir para BH já dava um certo receio para a gente. Então a segurança é um ponto primordial, porque você vê falando tão bem de Portugal, é tanta coisa positiva no país a respeito da segurança, que é um diferencial muito grande. Aqui, inclusive, eu já percebi ao longo dos anos que quando acontece um crime, pelo menos aqui onde eu moro, na região norte aqui, eu acompanho os jornais da região norte como um todo, não só de Braga especificamente, mas é comum a gente perceber que a pessoa fez algo errado, 1 semana, 2 semanas está presa. Então a polícia tem um bom trabalho no país, sabe? Não é uma coisa muito parecida com o Brasil, que acontece um crime, ele fica sem solução durante décadas. Então é muito interessante ver isso. E é assim, como aqui não tem tanto crime também, a gente vê muita matéria de jornal aqui com assuntos muito simples, coisas que no Brasil jamais virariam uma matéria de jornal, né? Então quando vem uma coisa um pouquinho mais grave, um furto, um roubo com com a arma branca, porque a arma de fogo também é raríssimo, você vê reportagem falando de assalto, de roubo envolvendo a arma de fogo, geralmente a pessoa, o mau elemento está com uma faca, coisas mais simples, e isso acaba chamando mais atenção, porque é tão raro que quando sai no jornal também a gente repara mais, e logo depois, uma semana e meia, pum, tá dando a notícia que a pessoa foi presa, né? Tal meliante que vinha cometendo crimes e tal, agora tá preso. Então isso é uma coisa muito positiva. A segurança é de fato um fator muito determinante e aqui em Portugal, o 3º país mais seguro do mundo, para quem procura tranquilidade e segurança, esse é um ponto que não tem nem o que falar, realmente é muito bom, né? Não tem muita ponderação para falar sobre isso. O segundo ponto, no meu entendimento, no entendimento da minha família, e que, claro, eu acabo por ver em muitos dos meus clientes, é a educação. Muitos dos meus clientes pensando na educação para os filhos e muitos deles pensando na educação para eles próprios, porque muitos vêm com o visto D4, visto de estudante, né? Então a pessoa vem para procurar uma experiência no exterior, né, um intercâmbio e tal, ou até mesmo pensando para os filhos futuramente. E é um país, nesse ponto também, muito bom, porque as universidades são excelentes, os custos são superiores para o imigrante, isso não tem dúvidas, né? Realmente é um pouquinho mais caro, o português tem um custo mais facilitado, mais barato, para o imigrante é um pouquinho mais caro, mas ainda assim o grau de eficiência é excelente. As escolas públicas aqui em Portugal, elas têm já uma qualidade muito boa. Comparada ao Brasil, muitas delas ficam acima. Tem escola pública aqui, depoimento de cliente meu,
que a escola pública tem notas superiores à escola particular que pagava para o filho. Então, claro, tem escolas particulares e escolas particulares, né? Mesmo dentro da escola particular tem disparidade na qualidade. Aí no Brasil, como qualquer lugar do mundo. Mas você vê que uma escola pública que já atinge a qualidade e às vezes supera de algumas escolas particulares no Brasil, a gente vê que o nível realmente é incrível. Então, é realmente coisas que mostram que o esforço, até mesmo pensando no planejamento de quem quer mudar para cá, que tem que ter um cuidado ali, uma atenção muito grande com o filho, porque vai ser puxado o ensino e é um ponto importante para se verificar. Um outro ponto, o terceiro da lista, que eu falo assim até com uma surpresa muito grande, porque a gente a gente pesquisou bastante quando eu quis mudar para cá, quando nossa família veio para cá, mas ainda assim há desencontros de informações e tal, varia muito de lugar para lugar, mas é o custo na questão do lazer, né, cultura e tal. Aqui em Portugal os custos são muito, muito, muito baixos. Sem falar que tem vários serviços que é de graça. Então são coisas impensáveis para muitas cidades do Brasil. Um exemplo disso, a quantidade de parques que existem aqui em Portugal não é brincadeira, principalmente nas cidades principais, nas capitais. No Brasil, uma cidade de 100 mil, 150 mil habitantes é considerada uma cidade muito pequena e por isso ela não traz o tanto de benefício para a população que uma cidade com a mesma quantidade de habitação, de habitantes aqui em Portugal traz. Uma cidade que no Brasil de 100 mil habitantes é nanica e por isso não tem cinema, não tem shopping, não tem atrativo quase nenhum, não tem praças bonitas com bastante árvores, parquinhos e tal. Aqui uma cidade de 100 mil habitantes tem isso tudo repetidas vezes. Várias praças com vários parquinhos, 1 ou 2 shoppings, então várias áreas de lazer, caminhada. Então é uma diferença gritante isso. E isso é muito interessante porque isso sim é um choque de cultura muito grande. Você sai de uma cidade que não tem muita coisa, igual a minha cidade era uma cidade ali de 130 mil habitantes, e você cai em Braga, no meu caso especificamente, uma cidade de praticamente 200 mil habitantes, e tem parquinho assim para mais de 1 metro. Então onde eu quiser ir com minha filha, tem um parquinho com escorregador, com balanço, com uma espécie de carrosselzinho, sabe? Qualquer bairro vai ter isso. Qualquer bairro, e vários bairros com 2, 3, 4, às vezes 5 parquinhos desse dentro do bairro. Você pega São Vítor, São Vicente, que são os 2 maiores bairros da cidade, cara, São Vítor deve ter uns 30 parquinhos desse no bairro, entendeu? Então você tem opção demais de lazer. Você tem shoppings, vários shoppings aqui da cidade. Da cidade não, do país. Tem estacionamento grátis, independente de se você consumir ou não dentro do shopping, o estacionamento é grátis. Preço, as piscinas, que é uma cultura daqui de Portugal, existem piscinas públicas que são abertas só no verão, né? Finalzinho da primavera ali e tal, meados da primavera, até final do verão, as piscinas das cidades, né, elas ficam abertas aos cidadãos e tem custos baixíssimos, algumas piscinas com custo de €1, outras com custo de R$1,30, R$1,20, R$1,50, R$1,70, são custos muito baratos que você paga e passa o dia inteiro ali. Então, e são áreas excelentes, áreas muito bonitas, toda gramadinha, com balneário, lugar para se vestir, trocar de roupa, lugar para comprar lanche. Sabe, é um custo de diversão muito barato, você não precisa ser sócio de um clube, sabe, essas pequenas coisas, teatro, muita opção de teatro também com preços bem acessíveis, então cinema,
Cinema a 2,50 aqui, certos dias da semana, e é curioso, porque aí no Brasil, antes de eu sair do Brasil, eu lembro que o dia mais barato do cinema era, se não me engano, segunda ou terça-feira, bem início de semana, dia que ninguém quer ir. Então eles aproveitavam para poder fazer um preço mais barato. Aqui, pelo menos em Braga, onde eu moro, o preço do cinema, o dia mais barato é justamente a sexta-feira, porque o intuito deles não é pôr uma promoção, mas sabendo que ninguém vai aproveitar porque é início de semana. Não, eles vão pôr uma promoção num dia que muita gente tem disponibilidade de ir, que é a sexta-feira, que no sábado não vai trabalhar e pode chegar em casa mais tarde. Então é um dia de muito movimento já com um valor legal. Ou seja, é pensando de forma, claro, é capitalista, tem seu lucro, é lógico, não é uma ONG, mas está pensando também no bem da pessoa. Falei, não, é o dia que mais enche, então dá para a gente ganhar no volume, então dá para baixar sim o preço do ticket, porque vai ter mais gente querendo vir, porque no outro dia todo mundo está descansado. Então é uma coisa positiva e é uma coisa super legal do país também, que eu gosto bastante, valorizo muito isso. A quarta e penúltima coisa, né, é muito pontual, mas é o clima do país. Eu particularmente não gosto tanto do calor, eu tenho um problema, por assim dizer, com suor. Se eu penso um pouco mais, eu já começo a suar. Se eu tenho que ir na cozinha, na sala, quando eu estou no escritório, na outra sala de reunião, então eu já fico suado, eu suo muito fácil. Tanto é que agora a gente está aqui com 14 graus, eu estou de camisa polo e andei a cidade inteira de camisa polo o dia todo. Eu custo pôr blusa de frio, só quando fica bem pesado mesmo. Mas eu amo o frio, por causa desse meu problema de suor. E eu acho o clima daqui, praticamente 8 meses de clima bastante ameno, e só ali 2 meses de clima muito quente, que é o verão, e os outros 2 meses de um inverno bem mais rigoroso, isso pra mim é o céu, cara. Aí no Brasil a gente tinha 8 meses de calor intenso e 4 meses de calor não tão intenso, né? Porque inverno, tirando quem está no sul do país, não é nada rigoroso, né? Então aqui é justamente o contrário. A gente tem 8 meses de uma temperatura bem amena, com 2 meses ali, julho e agosto, um pouquinho de setembro ainda, um calor bem intenso. Depois dezembro e janeiro de um frio bem intenso, e o resto volta a ficar ameno de novo, né? Então 8 meses aí bem ameno, e isso é uma coisa que eu valorizo bem no país, eu gosto demais daqui por causa disso. Espanha tá logo do lado e já faz um calor infernal na época do verão, fica incontrolável, fica muito quente. Portugal não chega a ficar tão quente assim. Subindo mais França, a gente já tem temperaturas muito mais geladas, então Portugal realmente está bem posicionado aqui no mapa, porque as temperaturas são muito boas. Então é uma coisa que eu gosto muito aqui do país. E a última coisa que eu não poderia deixar de falar, não é querendo fazer boa vizinhança nem nada, os próprios portugueses, é claro, né? Para mim é um povo incrivelmente gente boa. É um povo super amigável, super recepcionista. O pessoal do sul fala que eles são menos, eles próprios falam que são menos, mas eu acho, de uma forma geral, todos eles super gente boa. Eu tenho amigos no sul, tenho amigos aqui no norte, conheço alguns portugueses, não são amigos, são mais colegas, mais conhecidos na região central ali, Alentejo e tal, mas também super prestativos, amigáveis. É um povo realmente muito, muito bom. Eu realmente fiz boas amizades com os portugueses, gosto muito. Tenho vários deles no meu Facebook que conversam comigo, que me chama para almoçar na casa deles. E isso é muito gratificante, porque você ser acolhido num país que lida com essa questão da imigração tão bem é muito bom, sabe? Eu vejo isso de uma forma muito positiva.
Você vai na Espanha, por exemplo, eles já não são tão amigáveis assim com estrangeiros, já tem um certo pé atrás. Quanto mais para cima você sobe, França, Inglaterra, o pessoal é mais frio, né? Então já não é tão recepcionista assim, já não é tão agradável, já não, sabe? A relação já é mais seca, mais fria. E o português não, o português te chama, te convida, te faz amizade, bate papo, se abre com você. Isso é uma coisa muito legal porque torna a relação muito boa, né? E eu já tive vários relatos que tem um pouco até da relação deles próprios também se considerarem, né, como um país de imigrantes, porque os próprios portugueses também saem muito de Portugal. Então eles sabem, eles sentem na pele o que é chegar na casa, entre aspas, né, no país do outro, sem muitas vezes conhecer a língua, sem muitas vezes não ter nenhum amigo, não ter nenhuma pessoa ali de confiança para dar o primeiro suporte. Então eles, por entenderem isso, pelo menos é o feedback que eu recebi já de muitos, inclusive, eles, de certa forma, pode ser até inconsciente, né? Mas eles já têm isso dentro deles, está intrínseco neles, né? Eles fazem isso de boa fé, de bom coração. Eu conheço muitos que já ajudaram várias pessoas diferentes, de várias nacionalidades diferentes, sem cobrar pela ajuda. Viu que a pessoa estava precisando e ajudou, foi solidário. Eu já falei uma vez no meu canal aqui que um grande diferencial que eu vejo em Portugal, embora alguns portugueses não acham isso, é que o português ele olha pelo coletivo. E por olhar pelo coletivo, o individual ganha. E a gente vê em outros países a pessoa pensando só no individual e o coletivo não ganha com isso. Isso é uma frase, não sei se fui eu que inventei, mas eu falo muito essa frase porque realmente é uma coisa que eu até me emociono ao falar, porque realmente é uma coisa que eu percebo no país, sabe? Enquanto no Brasil, e eu falo muito no Brasil e em Portugal e muito na região norte, porque Brasil é o público principal, eu não estou falando aqui em inglês, não estou falando em espanhol e tal, estou falando voltado para o brasileiro, e eu falo muito da região norte, que é onde eu vivo no final das contas, mas eu vejo muito, sabe, que o brasileiro, ele se preocupa demais com o próprio umbigo de uma forma geral, preocupa demais em ganhar, em ter, e azar do outro. Infelizmente, claro, não é todo mundo, mas é o que eu percebo, sabe? E aí o coletivo se perde com isso, né? Se todo mundo é individualista, o coletivo não ganha. Agora, se todo mundo pensa nos outros, nas outras pessoas, todo mundo está ganhando. Então, individualmente, você também está ganhando. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu vejo muito isso aqui em Portugal e acho isso incrível, porque isso demonstra que eles realmente são unidos. É uma questão de referencial muitas vezes. Eles não se acham tão unidos assim. A gente vê muito discurso aqui que há muito corrupto aqui em Portugal também. Muitas vezes talvez por causa da questão do referencial, porque eles querem se espelhar ali com países daqui da zona do euro, da Europa, né, de uma forma geral, que estão melhores. Suíça, Luxemburgo, Alemanha e tal. Mas pra gente que tem como referencial o Brasil, aqui é maravilhoso e eu de forma nenhuma penso em sair daqui. Por mim, eu vivo minha vida inteira aqui agora em Portugal, porque é um país que eu realmente aprendi a amar desde o primeiro minuto que eu cheguei. É um país fantástico e são os motivos que me fazem gostar cada vez mais do país e pensar que eu escolhi um bom lugar para viver. E se você está pensando em vir para cá, que esse vídeo tenha te mostrado um pouquinho mais sobre o país, sobre as coisas, para você também entender e valorizar o que é Portugal, porque aqui realmente é um bom lugar. Beleza, gente? Eu vou parar por aqui, porque esse finalzinho realmente mexeu comigo um pouquinho. Mas agradeço a todos que nos seguem no canal. Obrigadão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu.